dos seguidores número 2. Esse é o nosso tema da live. Vou falar aqui um pouco para esperar as pessoas chegarem, porque hoje a live vai depender das pessoas que entrarem. Se não entrar ninguém, a gente finge que não aconteceu nada, finge que não existiu e deleta. É isso. Mas vai entrar, porque é a segunda vez que eu tô fazendo isso. Número 2, porque eu já fiz uma live dessa de amostra grátis de leitura de mapa tem alguns meses, acho que foi no começo do ano que eu fiz, então aquela foi a número 1, essa é a número 2, já entrou 2 pessoas, hoje vocês são pontuais. Me digam, vocês vieram porque vocês querem ter o mapa de vocês analisado? Franciele e outra pessoa, não sei o seu nome, Abel, o seu nome? E Mari também, vocês querem? Ó, então é assim, quem quiser ter o seu mapa analisado hoje, vai ter que pedir para participar da live. Tem um botãozinho aqui na live que parece uma câmera, do lado de onde está escrito para pôr comentário. Vocês vão ter que clicar nesse botão e pedir para participar, ou seja, vocês vão ter que participar com câmera ligada. Então, quem quiser participar, já vai pedindo a solicitação para participar da live e clica na câmerazinha para vocês fazerem parte. E aí eu vou aceitando as pessoas conforme for passando. Por quê? Deixa eu explicar então o que vai acontecer hoje para quem não viu o meu post, né? Vocês vão entrar aqui comigo ao vivo e aí a gente vou pegar os dados de vocês, vou abrir o mapa de vocês aqui agora e vocês vão me dizer qual que é a questão que mais vocês querem resolver neste momento. E a gente vai fazer uma análise resumida sobre isso. Não é uma leitura de mapa, porque a leitura de mapa, eu fico 1h30 com vocês. Né? E isso que quando a pessoa não vem e faz acompanhamento, a gente faz horas e horas e horas de leitura. A gente vai fazer hoje resumida, 15, 20 minutos, tá bom? Então, vamos lá, já que já tem gente aqui, para dar tempo da gente atender o maior número de pessoas possível. Adelânia é seu nome, vou aceitar aqui. Pedindo a solicitação ali para participar, e aí eu vou aceitando conforme o tempo for dando, tá? Adelânia, você precisa aceitar. Isso, acho que ela... Oi. Diga alguma coisa, deixa eu ver se está funcionando o seu som. Oi, tá ouvindo? Agora foi. Muito prazer. Né? Você é seguidora nova? Não me lembro de ter te visto nas outras lives. Sou nova, eu acho que eu comecei a te seguir faz uns 4 ou 5 dias. Eu acho. Seja muito bem-vinda. Então, obrigada. Assim, Adelânia, né? Tá. Qual que é a sua data de nascimento? 1º de maio de 1977. Que horas? 19h07. Que cidade? Serra Branca, Paraíba. Tá, então você é de Sol em Touro, Lua em Libra e Ascendente Sagitário? Exato. Certo, então me diga, qual que é a principal questão que você quer ver no seu mapa hoje? No momento eu tô com muito dilema, assim, no meu trabalho, sabe? Eu tô com algumas questões, assim, que estão me incomodando no trabalho. Mas quais são as questões? Você tem que me explicar um pouquinho do contexto. Eu sou professora, deixa eu pegar. Eu sou professora, eu moro aqui, mas eu dou aula em dois municípios diferentes. E aí teve algumas mudanças na rotina de um desses municípios, dessas escolas, e aí está me afetando muito, porque mexeu com minha rotina, algumas outras questões, sabe, sobre mobilidade de uma cidade para outra. E assim, essas questões vêm se arrastando desde o início do ano. Uma vez ou outra dá uma aliviada, mas sempre vem essa questão. Por exemplo, essa semana pegou o meu... pesado de novo, eu estou tendo essa dificuldade, sabe, de resolver isso. E aí, por exemplo, uma das soluções que eu estou buscando é para estudar para um outro concurso e tentar sair desse município que está me dando assim, me afetando, de certa forma. Tá. Então, porque você está tendo que ir para outra cidade trabalhar, isso tá... eu sou concursada em 2 municípios diferentes. Campina Grande e o outro Camalaú, que fica aqui. A minha cidade fica no meio, eu vou para um lugar e para o outro. O de Camalaú é que está mais me afetando, porque teve mudança na rotina, no quadro, sabe, distribuição de aulas, essas coisas. E aí eu estou tendo essa dificuldade de mobilidade e até as questões de administrativa, de relações de professor, com gestão, essa coisa. E você sempre trabalhou desse jeito, assim, no mesmo município, por exemplo? Sim, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Por que está te incomodando tanto ter agora tido uma mudança? Além disso, acho que, de certa forma, que uma zona de conforto, né, ali, né? E aí, quando vem mudanças assim que você não estava esperando,
meio que te tira da zona de conforto. Me diga quando que uma taurina tá esperando a mudança. Nunca. É, porque esse Sol em touro, o Mercúrio em touro, no seu mapa, o Mercúrio, ele representa o trabalho, tá? Sim, Tanto o seu Sol, que é a sua essência, como o Mercúrio, que é o trabalho, tá em touro, que é o signo fixo. Então é isso que você espera. E eles estão no teu mapa na casa 6, né? Casa 6 representa a rotina. Então a sua rotina, assim, o que você espera dela? Que seja fixa. Né? Então é por isso, assim, você espera isso, que a vida seja previsível. Por quê? Porque a hora que você tem previsibilidade, você tem segurança. E touro é segurança material. Então você tem segurança de que tudo vai estar sobre o seu controle e que aí por isso vai dar certo, sabe? Por isso, tipo, aquela segurança tá garantida. Então essa é a sensação, sabe, do touro. Por isso que te incomoda tanto ter acontecido uma mudança, sabe? Porque o touro falou, não, e agora? É o medo de que a mudança vai trazer o desconhecido, que o desconhecido é perigoso, e não é sim, garantido, também, né? sim. Então, essa mudança de rotina. No teu mapa fala muito de rotina isso, tá? De você quer ter que a rotina seja sempre a mesma. Só que ao mesmo tempo, no teu mapa, né, também tem aqui um outro planeta, né, que indica que você tem sim algo de você que busca variedade, que busca novidades na sua vida. Será que você tá vivendo mais de que lado desses dois pontos? Tá falando da Vênus em Ares, Não, não tô. Tô falando do seu do Júpiter em ascendente? Gêmeo. O ascendente é Ah, Sagitário. Olha assim, para quem entende um pouquinho de astrologia, o ascendente é Sagitário. O planeta que rege o Sagitário é o Júpiter. E o Júpiter, e o ele seu está em Júpiter Gêmeo. está em Gêmeos. Então, é Sim, como se o planeta que rege o ascendente, ele representa você. Então, você sim. tá nesse signo que é um signo mutável. Gêmeos é um signo mutável. Cada hora tá de um jeito, cada hora tá em um lugar. Por isso que você trabalha, é duas escolas que você trabalha, né? Então tá Diferente, em sim. dois lugares diferentes, mas ao mesmo tempo você tem muito forte o lado taurino, que é eu quero sempre tudo igual, onde eu tenho controle porque é previsível, entendeu? Então, assim, você tá mais em qual desses pontos? Acho que no momento estou procurando ser taurina. Pois é, por quê? Qual é o medo? Eu não sei. Eu acho que talvez, eu não sei, eu gosto muito da estabilidade. Quando ameaça, por exemplo, principalmente a estabilidade financeira, precisa de taurina, né? E aí eu Hum, cheguei até ao ponto de considerar abrir mão de um dos vínculos, mas aí quando você pondera, né, a questão financeira, você meio que pensa duas vezes. Mas aí é uma coisa que está incomodando, sabe? uhum, uhum, tá? Então, assim, se você abrir mão, você vai perder dinheiro. Vai ganhar metade, certo? Mais ou menos, né? Sim, Mas você tá querendo abrir mão porque aquilo ali tá te incomodando, porque é uma mudança na rotina e você não consegue aceitar a mudança. Quando eu vejo sim. pessoas que não conseguem aceitar a mudança, eu sempre tento entender, sabe, na história de vida delas, assim, por que que você precisou tanto construir segurança? Qual era o medo que você tinha de insegurança? Pode ter sido que você passou por perdas ao longo da vida, perda de segurança, perda de estrutura, sabe, perda Aham. sabe, dessa previsibilidade, isso te dá um medo de que algo venha acontecer de novo. Teve algo assim nessa história? Acho que é medo de escassez mesmo. Aí você passou por escassez? Vê, eu sou filha de pais pobres, né? Mas aí, por exemplo, depois de uma certa idade, eu procurei. A internet tá dando problema. Deu problema? Não, agora voltou. Eu busquei construir essa questão dessa estabilidade financeira, entendeu? Uhum. Porque quem é de touro e tem assim, no seu mapa tem sim essa marca de perda, de medo de perda. Quem é de touro e tem isso, dá muito isso de você vai construir uma estabilidade. Então, você foi ser concursada, né, para ter ali uma Sim, segurança, ali, pelo menos, né? Então, fala muito disso, né? Agora você está sim. vivendo essa situação onde isso está tá vindo à Um tona esse assunto. desafio. Você É. vai ter que escolher o que você vai fazer. Mas assim, que aqui a gente não consegue fazer esse aprofundamento para ver todos os pontos que tem a ver com isso. Mas a sua escolha, você vai lembrar disso, sabe? O que você está buscando com esse controle, essa zona de conforto? Sim. E será que você não tem habilidades para você lidar com a mudança? Porque eu digo que tem, como a gente falou, você tem um Júpiter em Gêmeos. Então você tem sim um lado seu que precisa de novidade. Se você quiser fazer essa mudança, você consegue acessar esse lado. Para onde Sim.
eu iria olhar isso? Supomos que você escolha que vai manter desse jeito que você vai fazer essa mudança, né? Para onde que eu olharia? No seu mapa, o seu Júpiter em Gêmeos fala dos relacionamentos. Então, assim, as relações vão ser novas. As pessoas que você vai encontrar vão ser novas. E isso te traz motivação. Então, isso te Ah, ajudaria, sim, te ajudaria a passar por esse momento de mudança. E você sabe, ele fica, nossa, e agora? Eu não sei como é que vai ser, não sei o que vai acontecer, se eu vou perder ali aquela rotina que eu já tinha construído. Ok, por outro lado, vai ter pessoas novas, pessoas mais interessantes, diferentes, que podem te agregar em alguma coisa e você vê como é que você gosta realmente de estar cada hora com pessoas diferentes. Você não gosta de estar sempre com as mesmas pessoas, né? também. Então, Acho que é por isso. então você pegando. O que eu tô querendo dizer você vai escolher o que você vai querer fazer. Se você quiser manter a tua rotina do jeito que está, você vai ter a possibilidade de perder uma parte do ganho financeiro, né? Agora, se você escolhe, não, eu vou aceitar essa mudança no trabalho, você vai ver, nossa, é difícil para mim. É difícil passar por isso. Como é que eu posso pegar um ponto positivo do meu mapa para me ajudar nisso? Eu acho que seria esse ponto das relações te trazerem novidade, Sim. tá? O X da questão estaria em Júpiter em Gêmeos. E no seu mapa isso tem a ver com relações, com as pessoas, sabe? O movimento de Gêmeos, que Gêmeos é um signo que fala de movimento, tá? De cada hora tá de um jeito. No seu mapa ele fala dos relacionamentos. Não é só afetivo, tá? Relacionamentos é os Sei, sociais, sei. pessoas que você encontra ali, que elas podem te trazer muitas coisas legais, benefícios, né? Que Júpiter é um planeta que fala de benefícios. Mesmo, é Deu uma porque diz que é clareada? indebilidade, né? Diz que é indebilidade, né? Esse Júpiter em Gêmeos. Já ouvi alguém falar em indebilidade, alguma coisa que. Enfim, já ouvi falar em alguma coisa, mas eu não sei o que é que. Sim, o que é isso de debilidade? É uma coisa mais técnica da astrologia, tá? Porque Júpiter é um planeta que representa a expansão. E no signo de Gêmeos, Júpiter está debilitado. O que quer dizer isso? Que Gêmeos, ele não é o signo que tem mais expansão de todos. Quem tem mais expansão de todos é o oposto dos Gêmeos, o Sagitário. Então, por isso que Júpiter em Sagitário está em domicílio e em Gêmeos ele está debilitado. Por isso, não quer dizer que você que vai te prejudicar em algum sentido, sabe? A gente Sim, pode sim. fazer umas interpretações mais aprofundadas disso, quando a gente está falando de autoestima, de alguma coisa assim, eu olho isso também. Mas para essa questão que você colocou, eu não pontuaria isso, sabe? Sim, sim. Certo? Deu para te clarear esse seu Deu problema? sim, deu sim. Beleza. Deu uma Bom, luz. então é isso. Espero que tenha te ajudado. Obrigada, Se viu? você quiser assim, fazer mais um aprofundamento mais do seu mapa, você e qualquer pessoa, tá? Só vir fazer o seu mapa. Estou aqui disponível para a gente fazer assim, uma leitura mais aprofundada disso e de qualquer outro assunto. Eu Ok. agradeço a sua participação. Tchau, Vamos chamar outra pessoa. obrigadão. Aí Tá, você tchau. tem que sair aqui, né? Onde é que Como é eu que você faz saio? para sair, né? Onde é que eu faço para sair aqui? Eu não sei como. Acho que não dá para eu te tirar. Deixa eu ver. Se Eu dá não para tô eu vendo. te. Acho que dava para tu tirar. Foi tu que abriu, não, a live? Né? Se eu fechar, fecha a live inteira. Tenta você sair da Ah, live. deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, eu não sei como é que sai. Se alguém souber. Tenta sair da live e entrar de novo. Isso, saiu. Bom, quem é que quer participar? Quem pediu foi a Mari aqui. Mari, você tá aí ainda? Quem quiser participar vai ter que clicar no botão para pedir para solicitar a participação, que é uma câmerazinha que está aqui do lado do botão dos comentários, tá? A Mari pediu, mas a Mari tem que estar ao vivo. Quem mais está? Quer dizer, a gente fez o mapa da Adelânia em 15 minutos essa resposta, uma coisa bem curta. Quem mais quer participar? Vou tentar aceitar a Mari para ver se ela está aí. Aí, Mari, pedi para você, aceitei você.
Mari, pra quem não sabe, eu conheço ela pessoalmente, mas eu nunca fiz o mapa dela, nunca nem vi o mapa dela. Bom, Mari, aceita. Eu já aceitei você. Quem mais quiser participar, vai entrando aí, vai pedindo. Ué, Mari, eu cliquei aqui, entrar ao vivo com você. Se não for, tenta também, entra, sai de novo e pede para, e solicita de novo para entrar. Não sei o que está acontecendo. Apareceu aqui, Mari não pode participar. Então tenta entrar sai da live, entra de novo e pede de novo. Ou outra pessoa que estiver aí assistindo quiser participar. Enquanto isso, quem estiver aí vendo, que tiver alguma pergunta sobre os temas aqui dos vídeos, também pode perguntar. Que a gente usa o tempo para perguntas e respostas também. Aí, tô vendo sua cama, Mari. Vira a câmera. A Jéssica pediu para entrar também. Jéssica, você vai ser depois da Mari, então. Fica aqui, né, assistindo. Vira a câmera. Aê! Oi, Mari, tudo bem? Bem, você, Paula? Sim, senhora, me diga a sua data de nascimento. Eu nunca vi seu mapa. 11/9/82. Que horas? 22h05. Cidade, São Paulo. São Paulo, capital. Eu só sei que você é de Virgem. Ascendente em Touro e Lua em Câncer. Exatamente. Lua em Câncer. Então me diga, qual que é a tua questão? A minha questão é relacionamento. Eu travei num certo ponto da minha vida que eu não sei aonde e que eu não consigo me envolver amorosamente com mais ninguém. Não sei o que aconteceu. Eu tive já um relacionamento, né? Tive relacionamento. Aí depois que eu terminei, já fazem 10 anos que eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Tipo, meio que é uma barreira. Eu criei uma barreira, eu tenho medo de me relacionar e... Você quer se relacionar? Eu quero, mas eu tenho medo, eu tenho insegurança. Eu, tipo, tem vários momentos da minha vida que eu falo, eu quero me relacionar, eu quero ter uma pessoa legal, mas ao mesmo tempo meio que vem aquela questão da liberdade. Eu tenho muito essa questão da liberdade, não querer perder minha liberdade, querer estar no controle da situação. Eu acho que é isso, não sei, mas tipo, meio que eu criei uma barreira e eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Não na relação, quando eu digo não relação de amizade, família, não, é relação mesmo amorosa. Então, Virgem, você tem o Sol em Virgem, né? Que o Sol é a sua essência, e você tem a Vênus em Virgem também. A Vênus, ela tem a ver com os nossos relacionamentos. Não é só ela que fala de relacionamento, mas ela fala, você tem os dois em Virgem. E Virgem é um signo que fala que é muito autocrítico. E no seu mapa, o Sol em Virgem, ele tá na casa 5. A casa 5, ela tem a ver com relacionamento também, porque ela fala da nossa autoestima, ela fala do prazer que a gente tem na vida. Então, do prazer da relação, namoro, essas coisas, a gente olha assim na casa 5, sabe? Então, tá tudo em Virgem aqui, no seu mapa. Então, eu vejo, assim, muita autocrítica. Que a hora que você se relacionar com alguém, você vai ter que, primeiro, deixar a pessoa ver todos os seus defeitos. Por mais que você não queira, a pessoa vai ver e ela vai chegar e vai pontuar todos os seus defeitos. No seu relacionamento anterior aconteceu isso? Aconteceu, e para lascar o pau da barraca, lógico que aí tem a questão do ascendente, muda muito, mas nós dois somos de Virgem, com diferença de 3 dias de aniversário de um pro outro. Eu sou 11 e ele era 15. Então, assim, tinha muita questão da autocrítica de ambas as partes e a cobrança de ambas as partes.
Assim, o seu mapa, assim, você tem, assim, também, falando de uma parte mais técnica da astrologia, a casa 7 do mapa, ela é onde está, onde a gente olha os nossos relacionamentos. E você tem lá na sua casa 7 o Marte. Marte, ele é um planeta que representa conflito. E é um Marte em escorpião, sabe? Escorpião é um signo que, assim, ele certeiro no ponto. Então, o que isso pode ter indicado? Que você, tipo, tinha muita briga nesses relacionamentos, nesse relacionamento Muita, anterior. Porque muita. você tem esse movimento. O Marte na casa 7 é seu. Eu não sei no dele como é que era, mas o seu, assim, você vai pro conflito, você vai buscar o embate com essa pessoa. Por algum motivo você sente que você precisa defender as suas opiniões, sabe? Você precisa se defender contra aquela pessoa, porque pode ser que você sinta que aquela pessoa está te atacando. Então você vai contra. Né? Mas no fundo, quem deve estar se atacando é você mesma, porque quem é de virgem, está se criticando é você. E o ascendente em touro, ele pode dar uma certa rigidez da forma como você enxerga as coisas. Do tipo, tem que ser assim. Se não for do meu jeito, eu não quero. É bem isso. Aí o outro tem um jeito diferente. Você tem, sim, uma vontade de ter liberdade, de não querer que a pessoa te controle. Mas será que, assim, é você que quer controlar? O outro não pode controlar nada. Só você que quer controlar. Sim. É só você seu jeito. E aí você entra em conflito com a pessoa porque você precisa se defender dessa pessoa. Uhum. E aí, Foi bem isso que é algo que acontecia no relacionamento anterior. Era bem. você deve estar que você está ameaçada. Né? Porque eu tô vendo, sabe, o signo de escorpião, né? Como eu falei, a casa 7, ela fala dos nossos relacionamentos. Ela tá abrindo um escorpião. O escorpião, assim, quando tá mais no lado negativo dele, ele fica se defendendo dos outros. Você tem esse Marte escorpião ali, então se defendendo, mas se defendendo de quê? Aí que eu te pergunto, o que você acha que o outro vai fazer contra você? Não sei. É meio que essa defesa é meio que inconsciente. Será que tem a ver com autocrítica também? Com você se sentir observada e criticada pelo outro? Então, uma vez eu conheci uma pessoa que eu não quis me relacionar com ele, porque aí ele ainda brincou comigo. Ele falou assim, nossa, você é muito exigente. Aí eu falei, mas exigente que ponto? Ele falou, você é muito exigente. Tipo, é realmente isso, né? Eu exijo muito, eu quero que aquela pessoa seja perfeita. E ninguém é perfeito. Eu acho que Ah, tá. E qual é o signo que mais tem a ver com querer perfeição? é o signo de virgem. Querer É o signo controlar tudo e todos. porque você Eu quer brinquei com a minha perfeição. mãe, falei, poxa, você não podia ter feito eu num mês que eu fosse sagitariana, pisciana, meu. Poxa, Que ai, você gente, o signo de virgem acho que é o signo mais mal falado e mal visto do zodíaco. Você se cobra demais. Enquanto você continuar se cobrando demais, você sempre vai sentir que as outras pessoas vão estar fazendo a mesma coisa com você. Você sente que você precisa ser perfeita para você ser suficiente para se relacionar com ele, com que Sim. seja quem for ele. Né? Se você não é perfeita, você vai sentir que você está sendo observada e atacada pelos seus defeitos, sabe? Isso não é só de virgem especificamente, é de virgem específico para o seu mapa, tá? Essa questão do ser atacada, sabe? Você pode sentir isso. E é muito difícil isso, né? Quando você sente que você está o tempo todo precisando se adequar, precisando, sabe, que nada tá bom, que você não é boa o suficiente. Ó, tá vendo? Colocando nos comentários aqui, né? Sagitário. Sagitário também não é fácil. Não é, porque assim, eu tenho uma visão do sagitariano como aquela galera sempre alta astral, de bem com a vida, aventureiro, sabe? Mas, lógico, tem o outro lado, né? Mas o meu mapa, ainda para uma pessoa falou para mim, nossa, você ainda para te lascar, além de você ter o signo, né? Em Virgem, você tem uma casa que acho que é Marte, né? Que é em Virgem, né? Que é a dos relacionamentos. É Não, Marte, né? escorpião. Escorpião. Mas tem alguma coisa de Virgem no meu mapa aí também, além do signo. Tem uma Vênus. Vênus. Falaram para mim, você ainda tem. Falei, pior, ainda para me lascar, eu tenho a casa em Vênus de Virgem, aí para me lascar mais ainda. Mas fazer Tem o um quê, né? Por isso que eu falei que tinha a ver com relacionamento também, essa questão da Vênus, da autocrítica. É disso, o Virgem é isso, é muito autocrítica. E você vai tentar se diminuir, falar, não, eu não tô boa o suficiente.
E aí você precisa ser perfeita, como se você acreditasse que você só pode ter um relacionamento legal o dia que você for perfeita. Sim, E esse tanto eu quanto ele. a gente nunca é perfeito. Aí, exatamente, você vai buscar nele a perfeição também. Enquanto você estiver buscando nele a perfeição, quer dizer que você está buscando em você, porque as pessoas são espelhos da gente. Então, o que você está criticando no outro, que você queria que o outro fizesse, normalmente tem a ver com você, sabe? Com você sentir que você não está dando conta daquilo, sabe? Ou assim, de alguma forma a gente vai olhar isso como espelho, a sua situação de vida. Então, para você conseguir se relacionar, primeiro você vai ter que abaixar um pouco essa bola dessa autocrítica. E olhar para o teu ascendente em touro, que o ascendente ele é a forma como você enxerga a vida, como se fosse um óculos que você coloca para enxergar a vida. E o touro é fixo. Então, o touro, assim, eu quero que seja do meu jeito, porque se não for do meu jeito, pode dar algum problema, como se fosse isso. É a questão da segurança que eu falei para a moça que eu fiz o mapa agora, né, anterior. Então, você vai ter que começar a aceitar um pouquinho que a pessoa que você vai se relacionar, ela vai fazer tudo completamente diferente do que você queria que ela fizesse, porque é assim. O Virgem também tem um pouquinho de querer um controle, Sim. sabe? De querer, assim, ser do meu jeito. Ele tem um pouco assim disso também. Então, você vai querer que o outro, que ele siga o seu script. Que ele faça exatamente do jeito que você quer, porque é querer controle, né? O touro, o escorpião, aqui do seu mapa, né? Porque se você controla o outro, ele não pode te machucar. Então, você tem medo disso, dele te machucar. Sim. Então, você vai ter que começar a aceitar um pouco que o outro não vai estar sob o seu controle, que ele vai fazer coisas que você não vai conseguir mandar nele. Ele vai fazer coisas de outro jeito. Aceitar isso aos poucos, sabe? Sim. Você não vai resolver esse problema de uma hora para outra, mas começa a aceitar isso na sua vida aos poucos, aceitar as coisas que saem do seu controle e ver que você consegue se adaptar a elas, porque o Virgem ele tem sim uma capacidade de adaptação. Assim, o Virgem é assim, você quer que seja feito assim, fala, não, isso aqui só dá para ser desse jeito, não tem como ser de outro jeito. Aí você é obrigada a aceitar aquilo por algum motivo. Aí você fala, nossa, não é que dá para ser desse outro jeito também? Aí você aceita. Aí vem uma nova mudança. Aí você fala, não, essa daqui, esse jeito diferente, essa coisa não dá. Aí você vai aos poucos aceitando, daqui a pouco você fala, não, peraí, não é que dá certo? Então você tem sim essa capacidade. Pode ser que se você estiver resistindo muito ao jeito das pessoas, né, ser diferente do seu, pode ser que você esteja muito no seu ascendente em touro, querendo controlar tudo. Mas você olha para o teu mapa e vê que você tem sim essa habilidade de aceitar o diferente, sim. Só pode dar uma resistência inicial, sabe? Mas passou essa resistência inicial, você consegue. Então, começa a treinar isso, aceitar as outras pessoas do jeito que elas são, aceitar que você não precisa ser perfeita, que o outro também não precisa ser perfeito. E que você não precisa se defender do outro. Começa a tentar parar de entrar em conflito. E se você entrar em conflito, percebe por que você tem a necessidade de entrar em conflito. O que o outro causou de sentimento em você que você precisou responder contra ele. Então, eu também sempre me perguntei isso, porque às vezes eu entrava em conflito com ele a troco de nada. Sabe quando parece que você tem o prazer de brigar com a pessoa? É meio que, não sei se tem alguma coisa a ver com o meu mapa, mas por várias vezes, às vezes eu quis entrar no embate com a pessoa pelo simples prazer de ter um conflito. Olha que coisa absurda. É desse Marte sim. Então, assim, começa a observar, sabe? Você pode, assim, tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, se você quiser evitar o conflito nos relacionamentos, você vai ter que observar qual foi o gatilho, para você observar o teu sentimento, por que você está reagindo. Depois, assim, é o Marte Escorpião. Então, você tem a força, o Marte Escorpião está forte. Você tem que buscar canalizar essa energia para alguma coisa. Então, provavelmente, uma atividade competitiva, qualquer tipo de coisa que você puder fazer que você consiga usar como se fosse um esporte. Eu não sei se você gosta de esporte, mas imagina que se fosse assim um esporte competitivo. Não precisa ser esporte, às vezes você pode usar em outra área de trabalho, não sei, mas usar essa energia de atividade, sabe? Em vez de ser para brigar com os outros. Sei. Assim, eu sugiro sempre atividade física para as pessoas. Né? Se a pessoa não gosta de atividade física,
Você vai ter que encontrar uma outra forma de canalizar a energia, Uhum. entendeu? E aí você Entendi. deixa de precisar atacar o outro. Essa questão da rigidez que você falou do signo de touro, né, que às vezes é um signo mais rígido, ele tem a ver por ser signo de terra ou não? É porque é fixo. É fixo? Não, porque o touro, além de ter os elementos, os signos eles têm os ritmos, que são a cardinal, que é o impulso, o fixo e o mutável. Entendi. Fixo. O virgem é mutável. Ele é de terra, que é um pouco mais fixo, mas ele é mutável. Por isso que o virgem ele demora um pouquinho para aceitar a mudança, mas uma hora ele aceita. Ele é mutável. É isso mesmo. Sim. É isso. É bem isso Certo? mesmo. Tipo, é luta, 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 luta contra a mudança, mas você chega num ponto que você fala, não, não dá mais para lutar, vamos aceitar que dói menos. Aí você aceita e aí vai, É. né? Então é muito do virgem isso. Certo? O meu mapa eu tenho bastante uma mistura aí de virgem com touro, né? Uhum. Sim, senhora. Mas sobre os relacionamentos, você entendeu o que está Sim, acontecendo, o que você precisa fazer? sim, entendi. Ou eu que agora, bem assim, resumidamente, eu que lute. Não, você que se melhore. É, eu Que coisa que virgem que é melhor. fazer. Não, eu sim, eu melhor e eu que lute, né? Que o outro não tem nada a ver com isso. Exato. E autoaperfeiçoamento é coisa de virgem. Então você veio para isso mesmo, por isso que você nasceu virginiano. Então, bora. Então, Tá, joia. é isso. Obrigada, Ana. Vê se você descobre como é que sai aqui da live. Você me Eu também conta. não sei, deixa eu ver. Ixi, aqui fecha, eu também não sei. Eu vou sair da lá, mais fácil, porque aí eu Mas deve não, ter um outro jeito, mas não sei. não vai ter jeito. Eu saio e entro de novo, tá bom? Tá bom. Obrigada, Ana. Beijo. Beijo. Tchau, Agora é a tchau. Jéssica. Jéssica, você tá aí ainda? Tentar aceitar ela aqui. Aceitei a Jéssica, não sei se ela tá aqui ainda. Aí foi. Opa, deixa eu só virar aqui. Olá. Olá, nós já conversamos, né? Sim, sim. E aí eu vou aproveitando. Um Outra pouquinho. questão. Deixa eu abrir o seu mapa, porque com quem eu já conversei, eu salvo o mapa. Deixa eu ver, cadê? É 30 de novembro de 92? Isso. Certo. É Sagitário, ascendente peixes e lua em aquário, né? Uhum. Eita, como é fácil. Então me diga, qual é a questão que você quer olhar? Eu queria ver sobre trabalho, porque a questão é assim, eu faço um trabalho que é de maneira repetitiva, né? Faço a mesma coisa com clientes diferentes, mas é sempre o mesmo. E tem uma hora que eu saturo. Aí eu dou uma desanimada. E aí eu também sempre tento uma renda extra. Sei lá, vou vender roupa. Começo a vender, tô super bem, do nada. Eu consigo me afundar nas dívidas. Aí eu falo, não, tá bom, não vou fazer mais isso. Aí eu entro com outro tipo de coisa. Toda vez que eu tento tô erguendo, acontece alguma coisa e meu financeiro vai abaixo. Qual é a sua Pra questão? dívida. Qual que é a pergunta? A pergunta é assim, se tem qual caminho que eu devo seguir assim para não esses picos não me desanimarem? O que eu consigo fazer para estabelecer uma coisa mais fixa, sabe, no trabalho? Ou algo que de repente, esse trabalho não combina com você e você uma outra coisa te faria mais feliz ou não sei, o que eu faço? Os picos, você quer dizer você tá, uma hora tá interessada no trabalho, outra hora não tá, seriam esses picos. Sim, tipo assim, às vezes eu tô indo super bem e eu tenho um choque tipo de desânimo, né? Quando é o profissional, que é o meu fixo, meu CLT, eu desanimo, aí depois eu não posso perder, aí volta. E aí quando é a minha renda variável, se eu tenho qualquer tombo financeiro, eu também desanimo.
Uhum. E com o que você está trabalhando mesmo? Eu trabalho com manutenção de veículos. Eu faço todo o acompanhamento, se foi na oficina, se não foi, se deu tudo certo o atendimento, se não deu certo o reabro. Eu, na verdade, eu faço mais esse atendimento com o cliente, né? E faço esse entre oficina e cliente o tempo todo ali, entre um e outro, resolvendo os PO. O que te satisfaz nesse trabalho? É quando eu recebo o feedback positivo, que eu resolvo, deu certo, muito bem, obrigado. Tipo, se eu conseguir resolver. Resolver os problemas me traz muita felicidade. Então, a pessoa me apresenta um monte de coisa que estava ruim. Aí eu falo, tá, vou resolver. Consigo resolver. E a pessoa vem depois. Era isso que eu precisava. E aquela gratidão, aquela entrega que eu tenho após resolver todo um problema, me traz uma satisfação enorme. Certo. Só então a satisfação te E entendi. tipo, que nem me traz prazer. Por exemplo, agora eu vendo brigadeiro, faço bolo. E aí quando a pessoa tem aquela devolutiva, nossa, como é bom. Nossa, me trouxe memória afetiva. Então isso me recarrega. Uhum. Você está, então, ajudando o outro a resolver o problema dele e ele ficar bem, não É, é? é tipo, curar o outro me traz, me traz uma satisfação. Quando a pessoa consigo causar um bem-estar na pessoa. Olha só, temos aqui o seu ascendente em peixes, né? O ascendente, ele fala muito de você, né? Ele é como você enxerga as coisas, né? O peixes, ele é um signo que tem muito a ver com querer salvar os outros, Hum. com querer resolver os outros, o problema dos outros, com querer, sabe, que tudo... Aqui que a gente vai olhar, né? Como eu expliquei para acho que a primeira moça que eu atendi aqui. A gente olha assim, né? A parte mais técnica. O peixes, o planeta que rege peixes é Júpiter. Então, como esse planeta rege o seu ascendente, ele representa você. Ah, deixa eu só comentar que agora entra uma outra pessoa. A gente está fazendo análise do mapa da Jéssica, tá? Sabe, quem quiser participar, fica aqui depois que terminou da Jéssica, a gente faz. Então, assim, o Júpiter do seu mapa representa você, porque ele rege o seu ascendente. E você tem um Júpiter em Libra. Então, vai juntar a leitura do Peixes e o Libra, para ver como é que você tá ali se portando. E Peixes e Libra são dois signos que o Peixes quer salvar o outro e o Libra quer agradar o outro. Libra quer que tudo fique, sabe, ótimo, que o outro não tenha nenhum problema, que a vida do outro seja harmônica, que o outro não passe por sofrimento. E o Peixes, nossa, o outro está passando por sofrimento, eu vou lá, eu vou resolver, vou salvar o outro, vou me sacrificar para salvar o outro. Exatamente. Então você tem muito. E no seu mapa especificamente, já que a questão é de trabalho, esse Júpiter, além de ele representar você, no seu mapa ele também representa trabalho. Então você vai, essas características suas, elas vão se transportar para o trabalho, sabe? De você querer que o outro não tenha problemas, que ele fique ótimo. Então você vai trabalhar com isso. Não precisa ser nessa profissão, tá? Se você poderia encontrar outra profissão, que você iria usar essa característica também. Entendi. Que eu até pensei, até tipo, na área da beleza, porque assim, eu causar o bem-estar, aí entrou assim, saiu melhor. Causar esse bem-estar me faz bem. Uhum. Então, qualquer outra profissão você poderia encontrar isso, sabe? Você encontrou isso numa profissão muito pouco provável, né? Que na área a área administrativa, mas Nossa, cliente, é né? meio que Então, se você quase um saque, né? se você trabalhasse na área de estética, daria para fazer isso. Na área de comida, daria para fazer isso. Né? Que você ia estar ali ajudando o outro, né? As suas rendas extras, elas são o quê? Não, atualmente eu tô vendendo doce, eu faço brigadeiro, eu faço bolo. E aí a satisfação, nossa, maravilhoso, nossa, é o melhor. Nossa, então aquilo me engrandece muito, fico muito feliz. Nossa, Como se fosse assim, né? O outro tá passando por um monte de problemas ali no dia a dia dele, aí ele vai comer o seu doce, aí ele vai ficar feliz. isso tem aquele aconchego, a gente fala, É, consegui causar um bem-estar, pode ser. um conforto. Mas como é peixes no ascendente, eu olho assim, você quer salvar o outro. Pensa bem, será que você quer salvar?
Porque quando você quer salvar demais, aí pode ser um problema. Tudo que é demais, né, é um problema. Porque Sim. você pode oferecer para o outro algo que vai ser benéfico para ele. Mas será que. Observe em você se você está com essa postura de salvar o outro ou não, de resolver o problema do outro. E aí você tem a sua satisfação somente quando você resolve o problema do outro. Mas você não tem controle sobre isso. Porque às vezes você faz o seu melhor trabalho e o outro tá puto da vida por causa do que aconteceu no trabalho dele. Sim. Entendeu? Então você fez um ótimo serviço, mas o outro não está disponível para receber aquilo. Sim, não é suficiente, não vai ser suficiente. E a culpa não é sua. Você não tem nada a ver com isso. Né? Então, você acha que isso faz sentido com os seus conflitos, os seus picos? Não, sim, faz sim. Porque dá uns picos, né? Porque às vezes você espera uma coisa, um feedback positivo, você não tem, dá aquela baixa, e aí depois. E outra coisa do Sagitário, que você tem ali o Sol em Sagitário na área do trabalho. O Sagitário, ele quer muito, sabe? Tudo tem que ser ótimo, tudo tem que ser positivo, não pode existir negatividade. Nunca. Você não aceita que o outro que as pessoas estejam de mau humor. Todo mundo tem que estar ótimo sempre, inclusive você. Né? Como se fosse uma negação da negatividade. Sim. Então, assim, é isso. Você tá sempre, nossa, o meu trabalho é ótimo, tudo tá bom e tal, aí você fica animada. Aí, de repente, tem um momento onde tudo não tá dando tão certo assim, e você já vai pro pico oposto. Tipo, nossa, tá tudo errado. Como se você não pudesse permitir aceitar que nem sempre vai estar tudo maravilhoso. Sim. Pode ter um pouco disso também. É uma idealização. Na live de Sagitário eu falei disso, né? Da idealização, de tudo tem que estar sempre ótimo. Aí você rejeita que às vezes não está tão ótimo assim. Não aceito, mas tem que estar bom sim. Não, você começa a achar que você está errada, o problema está com você. Você não está ótima sempre. Se abraça. Né? Então assim, talvez seja aceitar que às vezes não vai estar tudo ótimo. Às vezes você vai oferecer o seu trabalho para o outro, vai fazer tudo ótimo para o outro e o outro vai estar dentro dos problemas dele, sabe? Você trabalha na parte numa oficina, né? Eu faço o atendimento, não na oficina, eu faço o trabalho, o acompanhamento desses veículos, por exemplo. O veículo fez parada, eu faço tudo por fora, eu não tô nem dentro para ajudar. Então, eu tenho que ir lá, aconteceu um problema, eu recorro na oficina, o que aconteceu? Aí o cliente reclama, tá, mas isso? Aí, então eu fico ali no intermédio dos dois para chegar deu certo. É um lugar em que elas naturalmente não estão felizes quando elas vão levar o carro delas para manutenção. Entendeu? Ninguém está feliz com ter que gastar com manutenção de carro. Né? Então, assim, aí você está querendo, nossa, eu quero que as pessoas me deem um feedback positivo num lugar onde elas estão propensas a não estar interessadas nisso. Não, e o meu trabalho é isso, eu ainda preciso ter notas boas sobre o trabalho dos outros. Se a oficina não entregar um trabalho bom, isso atinge diretamente a minha nota e a minha produtividade no trabalho. Então, assim, para você continuar bem nesse trabalho, você vai ter que, então, abdicar um pouco desse seu lado de querer salvar o outro. De querer que o outro fique sempre ótimo, porque nesse ambiente ele não vai estar sempre ótimo, o carro dele está quebrado. Entendeu? Então, se você abdicar um pouco disso e buscar esse seu lado de ajudar as pessoas, assim, talvez uma outra coisa, talvez na sua profissão de fazer brigadeiro, pode ser, né? Agora, assim, se você fala, não, esse trabalho, assim, não tá legal, porque eu não tô me sentindo bem, porque isso aqui, eu quero um lugar que eu possa fazer algo melhor para as pessoas estejam mais felizes lá, sim. Talvez você deva estar de profissão, então. Sim. Né? Então, na parte de doce, assim, você faz doce para festa? Não, a princípio eu vendo no ambiente de trabalho mesmo. Ou se alguém me encomenda, eu faço. Mas, é uma mudança previsto mesmo. Que é uma coisa que acaba me prejudicando bastante por não estar excelente. E eu me cobro muito de estar muito bom. Então, talvez por isso que você tenha ido para isso, sabe? Querer oferecer um doce para a pessoa, para colocar, sabe, o doce na sua vida também, o doce na sua rotina. É um trabalho estressante também, né? Então, você pode reavaliar isso, sabe, sobre o seu trabalho, pensar nisso que a gente falou, pensar se você não consegue reequilibrar com essa sua segunda renda, né? Ou mudar completamente de área e ir para uma área onde você vai sentir que você
tá trabalhando mais com o bem-estar diretamente. Sim. Na parte de Que aí essa entrega, essa, essa devolutiva vai ser muito melhor. que na parte de carros quebrados não existe bem-estar. Não tem ninguém feliz. Pessoas não Aí queriam, eu sofro muito. né? Então é você pensar em que área será que você pode trabalhar mais com bem-estar, sabe? Sim. Né? E tentar não se colocar tanto como a salvadora das pessoas que vai resolver os problemas delas. Então. É isso. Certo? Perfeito. É isso. Entendeu a sua questão? Sim. A Salvadora aí tá tudo ótimo. Tá explicadíssimo. Perfeito. Então aguardo você para você vir fazer o seu mapa. Você falou para mim que ia fazer assim que fosse possível. Eu preciso. Eu nem o assunto aquele eu entrei aqui porque é bem mais profundo. Conhecimento, né, também. Então, assim, aguardo você. Tá bom. Pra gente falar, tá bom? Beijo. Então, deixa eu ver como é que eu saio aqui. Peraí. Quem quiser participar, pode só pedir para entrar aqui na live. Clicar no botãozinho da câmera. Não sei quem é que tá ali ao vivo ainda assistindo. Tem a Jéssica, tem mais alguém, se quiser. É um botãozinho de câmera perto dos comentários para eu olhar o mapa de vocês, né, Joyce, que entrou agora. Então, se quiser participar para olhar o mapa, é só clicar e solicitar a participação. Se ninguém quiser participar, comenta aqui que a gente encerra, mas a gente tem mais alguns minutos. Dá para fazer o mapa de mais alguém. Viviane, não sei se está aí ainda. Viviane pediu. Vamos lá. Vamos aceitar a Viviane. Oi. Viviane, também já conversei com ela, então tem o mapa dela aqui. Cadê? Se alguém além da Viviane quiser participar, também pode mandar a solicitação, depois a gente olha. Viviane que é de Sagitário também. Temos sagitarianos presentes aqui hoje. Já teve uma outra moça, Mari, não sei se você viu, que falou que queria ser de Sagitário. Então diga, Viviane, qual é a sua questão? Essa dificuldade mesmo de emagrecer. Uhum. Certo, mas tem uma questão mais específica, porque a gente falou sobre isso já, né? De não ter problemas com relacionamento? Sim. Certo, estamos com dificuldade de emagrecer, né? No teu caso, a gente tinha visto que tinha a ver com relacionamento, né? Que você falou que você engordou por causa dos relacionamentos, né? Quando você começou a se relacionar, né? Isso. Né? A gente tinha falado algumas coisas sobre isso. Você lembra um pouco do que a gente conversou? Sobre a questão maternal, né? De eu não ter pai. Você tem uma lua em leão, né? A nossa mãe tem a ver com a lua, né? Você tem uma lua em leão. Nesse seu relacionamento, que você falou que começou a engordar quando você começou a se relacionar, você lembra do que estava acontecendo no relacionamento no momento que você começou a engordar? Acho que foi falta de comunicação, de eu querer agradar sempre demais a pessoa, de eu criar um mundo na minha cabeça que não era aquilo. Aí começou com traição, com agressividade, bebida, essas coisas. Então você queria agradar muito. Mas na verdade você queria ser agradada, né? Que você tem uma lua em leão. Lua em leão, ela quer ser o centro. Ela quer ser priorizada. Né? E você, então, você estava fazendo o oposto. Você estava se diminuindo, se anulando para sempre agradar a pessoa? Sim. Eu sempre faço isso. E você recebia em troca algo assim? Uma atenção, a valorização dessa pessoa? Acho que no início sim, depois não. Nunca, né? Assim, você tem bastante planetas em virgem, né? Ela tem Lua em Leão e tem bastante planetas em virgem.
Inclusive, um planeta que é o planeta que representa você aqui no seu mapa, ele está em Virgem. Então, isso dá para você uma característica de Virgem, apesar de você não ser de Virgem, você é de Sagitário. Mas ele dá assim, um tom de Virgem também. E aí você está me dizendo que você, então, sempre como se você se diminuísse para tentar agradar o outro. E o Virgem pode fazer isso sempre assim, achando que ele não está suficiente. Que você precisa sempre melhorar, porque tem algo de errado com você, tem algum defeito em você. Então você precisa, sabe, ser melhor para agradar essa outra pessoa. Pode ser algo assim. Só que você tem uma lua em leão. Né? Lua em leão é o teu emocional, a lua é o emocional, né? É como se você precisasse de receber atenção, valorização, reconhecimento, de se sentir a prioridade da outra pessoa, para você se sentir amada por ela. Por isso que eu falei do assunto da mãe, né? Como a lua representa a mãe, ela, assim, como se você precisasse disso da sua mãe. Que a sua mãe, ela te ama quando você é a prioridade da vida dela. Então eu tenho que dar um fim na minha irmã. O quê? Então eu tenho que dar um fim na minha irmã. Então aí sua irmã é a prioridade, então, da sua mãe. Não. Entendi. Então é assim, o leão é isso, assim, você precisa sentir isso, para você sentir que você é amada. E aí, se por algum motivo na tua história de vida você não sentiu isso, você falou, não, para alguma coisa aconteceu que você sentiu que você não era mais a prioridade da sua mãe. Aqui que você fez? Não, problema é comigo. Então eu não estou recebendo amor. Aí você vai ficar buscando isso nos outros. Pode ser que esteja, então, nos relacionamentos. Você fica buscando uma pessoa que vai te priorizar, que vai te valorizar, reconhecer o seu valor. Ela tá aqui, ela tá ouvindo. Ah, ok. Não é uma crítica, né? Eu entendo como uma crítica. Você busca isso. Só que aí o que você faz? O seu lado virginiano, né? O Martin Virgem aqui do seu mapa vai falar, ixi, eu não sou assim tão boa assim para ela fazer isso, para ela me valorizar tanto assim. Então é como se você quisesse que ela valorizasse muito você, mas lá dentro de você talvez você não se ache tão boa assim, tão merecedora. Então, nesse sentido, assim, quem tem que se valorizar sou eu, não importa o que os outros achem. Exatamente. Exatamente. O caminho da Lua em Leão é isso. É você aprender, você se valorizar sem querer que o outro faça isso. Porque como a gente está juntando com esses planetas em Virgem que você tem, enquanto você continuar achando que você não é suficiente, a outra pessoa ela vai representar isso. Ela vai fazer você sentir que você não é suficiente. Às vezes a pessoa não fez nada assim pensando nisso, mas é a sua interpretação do que ela faz. O leão é meio dramático, né? Sim. Só que o leão, assim, é como se o leão precisasse de aplauso por estar lá em cima do palco. Então sobe no palco e precisa de aplauso. Só que aí você espera que o outro te dê o aplauso, mas se o outro não está afim de te dar o aplauso, se você está numa carência, isso vai afetar a tua autoestima. Então, nossa, o outro não deu o aplauso para mim, então... E aí você vai querer aparecer mais ainda. É você aparecer. Por que você quer aparecer? Você quer que o outro te veja. Então, o outro te dá o aplauso. Isso é a carência do aluno. Quando você vai fazer o movimento de você resolver isso, é você não precisar mais do aplauso do outro. É você estar lá em cima do palco porque você é feliz fazendo isso. Em cima do palco não é literalmente, né? Que se não me engano você fazia teatro, né? Que você falou, mas não é literalmente. Mas nesse exemplo é bem literal, né? De estar em cima do palco, né? Mas pode ser fazendo qualquer coisa que você goste, sabe? Fazendo coisas que seus hobbies, seus lazeres, assim, coisas que te fazem feliz fazer. Você faça aquilo que se os outros gostarem e falarem, nossa, como você é boa nisso, você fique feliz com isso. Mas se eles não estiverem disponíveis para isso, que você seja feliz você mesma fazendo. Então esse é o caminho de você aprender a nutrir sua lua. Você ter prazer na vida. No teu mapa a sua lua está na casa 5. A casa 5 representa prazeres. Então, você aprender, você ter esses prazeres, sem buscar que o outro vai ter que te dar aprovação. Então, esse seria o seu caminho. Para a gente fazer isso, talvez você precise passar por um processo de olhar para o passado, para a relação com a mãe, relação com a irmã, porque assim, isso é a origem de tudo. Então, talvez você precise passar por esse processo de olhar para isso, para você conseguir. Pode ser que você consiga sem fazer isso? Pode.
Mas você vai precisar talvez de mais determinação, né? Mais autocontrole nisso, porque aí o teu emocional vai ficar baqueado, né? Algumas vezes. O relacionamento vai baquear o teu emocional, porque todo relacionamento faz isso. Uhum. Né? E aí o emagrecimento, qual que é a relação dele com isso? Por causa da carência. Quando você está num momento de carência, você vai querer comer para ter o bem-estar, para suprir o espaço vazio, que a carência é um espaço vazio dentro da gente, né? Você está buscando muito a aprovação do outro, a atenção do outro, aplauso do outro, e o outro não dá, porque o outro nem está percebendo isso, o outro está no trabalho dele, na vida dele. Você vai querer suprir isso com algo, suprir isso com uma comida. Entende? Ok. Eu, assim que daí eu vou marcar para fazer. Ah, bora! Estou aguardando você para fazer seu mapa também, mas a gente já deu assim, bastante dicas aqui, né? Aqui, você assistiu as lives que eu vejo você participando das outras lives, você já pegou várias dicas. Já pode ir tentando colocar em prática ali algumas coisas, né? A live de Leão, sempre, eu acho que você deve ter assistido a live de Leão, né? A de Sagitário e a de Áries, né? As três principais. Se você quiser assistir a live de Virgem também, apesar que assim, você tem Marte em Virgem, né? Mas o seu mapa Marte é importante. Então, se você quiser assistir, talvez ela ajude também você. Então, assista, já vai pegando as dicas, colocando em prática e me conta o que você fez, né? O que você colocou em prática. E aí, quando você puder fazer seu mapa, venha. Sim. Tá bom. Combinado. Obrigado. Por ter participado. Tem mais uma pessoa que quer participar aqui, dá tempo sim. A Síria. A Síria, você quer participar? Você tá aí ainda? Clica na câmerazinha para solicitar participação. Viviane, espero que você descubra como que sai da live. Eu preciso descobrir se dá para fazer isso. Ai, eu vou tentar aceitar você, apesar que a Viviane não sumiu daqui ainda, ó, a câmerazinha dela. Aí, pronto. Pronto, estamos aqui. Muito prazer, você. Eu nunca tinha falado com você ainda, né? Você me seguiu ali, né? Na verdade, eu te descobri recentemente aqui no Instagram e aí eu fiquei encantada assim com o que você estava falando, porque era muito diferente das coisas que eu tinha visto. Assim, eu gosto muito do assunto astrologia em si, mas sou super curiosa. E eu vi você com uma abordagem diferente, como eu disse, então achei interessante e fiquei. Muito obrigada. Então me diga, a sua data de nascimento. Eu sou do 7/3 de 96. E horas? 3 da tarde, 3h20, às 15h20. Cidade? Osasco. Osasco. Aqui perto de mim. Eu moro em Cotia. Olha! Do lado. Cidade. Da cidade de Oss. Bom, então você é de Peixes, com ascendente em Câncer e Lua em Libra. Parecida comigo também. Eu também sou de Peixes com Lua em Libra. Só que o ascendente é. Eu participei da sua live ontem, ou antes de ontem, e você comentou isso, que você era Peixes com Libra. Mas então me diga, qual que é a tua questão? Achei interessante porque, como você falou do emagrecimento, né, eu percebi que nas duas últimas relações, assim, mais conturbadas, assim, eu engordei e ganhei muito peso, e aí, assim, nossa, isso acabou comigo, né, autoestima, enfim, bastante estagnada, então acho que... Já me acendeu aqui o sinal de alerta, porque ela falou que relacionamento, 2 relacionamentos, e ela tem a Lua em Libra, né? A Lua representa o emocional e Libra é um signo que assim, se importa demais com o relacionamento, com a opinião do outro. Assim. Então, sem nem saber o que aconteceu, eu já imagino que você deve ter, assim, querido demais agradar a outra pessoa, que você esqueceu de você mesma, querendo fazer tudo que o outro queria, e aí o seu ficou de lado. E aí, o que o outro fez, passou por cima. Foi isso? Foi isso mesmo, do ponto de, por exemplo, eu ter que me encaixar na rotina da pessoa, porque senão
não dava briga. E aí, como acho que essa coisa da briga, para mim, é muito forte, a briga sempre era unilateral. Porque eu tenho pavor, na verdade, de conflito, né? Uhum. Então, eu não consigo, tipo, me impor, acho, nas relações, para não causar um atrito a ponto de brigar, Mas sabe? olha que coisa interessantíssima que tem aqui no teu mapa, né? O mapa é sempre interessantíssimo, né? Você tem a Lua em Libra, então, por isso que você detesta conflito, porque a Lua é o emocional e Libra, assim, Libra tem pavor de conflito, porque na hora que você vem um conflito, você sente é como se você estivesse emocionalmente ameaçado. Você fala assim, não, alguma coisa muito ruim vai acontecer, então eu preciso evitar conflito para eu ficar bem, para eu ficar me sentindo segura. A sensação de segurança emocional. A hora que vai o conflito, por isso que o Libra quer amenizar e harmonizar, é o resolvedor de problemas, é aquele pacificador, porque a hora que vem o conflito, o Libra já fica, meu Deus, e agora? Que alguma coisa vai acontecer, sabe? Como se fosse esse sentimento. Por isso que você pega e anula a sua própria vontade para agradar o outro, porque se você tiver que ficar firme na tua vontade, você vai sentir que você está sendo impositiva e que isso é agressivo. E Entendi. esse pavor de agressividade. Só que é isso, aí que vem um ponto que é interessante. Você é de peixes, né? Então é o seu sol que é peixes. No seu mapa, o sol ele tá junto com Marte. Os dois estão quase um em cima do outro, assim. E Marte, ele é o planeta que representa conflito no nosso mapa, né? Conflito não, é a nossa agressividade. Como que você usa a sua agressividade. Então, quando a pessoa tem o Sol em peixes, conjunto com Marte em peixes, assim, os dois planetas estão aqui juntos. Como se eles ficassem, a energia deles fica misturada, a característica dele fica misturada, como se fosse isso. Uhum. Então, você tem sim um lado de agressividade dentro de você. Olha que legal! Que Só que aí legal! você tem esse seu lado agressivo e você tem pavor de agressividade. Por isso que eu falei, gente, o mapa ele é sempre interessante, sempre tem umas coisas assim que você fala, nossa senhora, como é que a gente vai fazer com isso, né? E aí, o que acontece? Quando você tem um lado de agressividade e você não está usando essa sua agressividade na tua vida em alguma área, é como se isso ficasse reprimido, e aí vai aparecer pessoas na sua vida para te mostrar a agressividade que existe em você, que pode ser os seus relacionamentos. Entendi. E aí entra a agressividade no relacionamento. E você tá lá com a sua lua em Libra. Nossa, tem pavor de agressividade. Eu queria que não existisse briga. E aí, provavelmente, aquela pessoa ela vai incitar em você que você mostre a sua agressividade. Porque a agressividade está em você. Lembra que é você que tem o sol em peixes conjunto Marte. Então, a agressividade está em você. E a pessoa ela vai fazer coisas que vão te provocar a você ser agressiva. Só que você detesta ser agressiva. O que você faz? Não, eu não posso. Faz sentido tudo isso? Sim, porque na verdade eu estava até pensando aqui enquanto você falava que, por exemplo, teve uma conversa que eu tive com uma amiga que poucas vezes eu coloco o título de sair fora de mim na minha vida. E quando eu acessei esse ponto de sair de mim, ou seja, um pouco mais agressiva, eu fiquei com receio mesmo do que eu pude ser capaz de fazer. Por exemplo, teve um vizinho que falou de mim uma vez e aí eu fiquei tão indignada que eu fui lá na porta da casa dele reclamar e dizer assim que eu não tinha nada a ver com ele, porque que ele estava falando mal de mim, enfim, que eu ia processar. Só que aquilo foi uma fúria tão grande que eu me desconheci. Em toda a minha vida eu me vejo assim uma coisa meio morna, assim, sabe? E então quando acho que eu acesso esses pontos eu fico com medo do que eu posso fazer desses rompantes, vamos dizer assim. Então, para evitar esses rompantes, eu tento me controlar ao máximo, tento apaziguar tudo na minha vida, todas as relações, tudo que eu posso, mas é muito difícil e eu percebo também que eu acabo, acho que não só somatizando, mas isso cai na minha saúde, eu acho. Por exemplo, e sangra muito, porque eu não consigo externalizar tudo a minha. Gente, como é bonito isso, né? A pessoa me fala que a nariz dela sangra e eu fico feliz. Por quê? A gente está falando de agressividade, que é o planeta Marte. Marte, ele representa isso, justamente o sangue. Sangue tem a ver com isso, que é por causa disso, sabe? Dessa agressividade, né? Então você está reprimindo essa agressividade, ela está vindo para algum lugar, né? Saindo para fora. Né? Pode dar outros sintomas ali também, né? Você tem alguma coisa do tipo dor de cabeça, alguma coisa assim? Nossa. Enxaqueca.
Por que eu tô falando isso? Porque além da astrologia, eu também trabalho com medicina chinesa. E na medicina chinesa a gente vê, sabe, quando a agressividade pela medicina chinesa, ela tem a ver com o fígado. O fígado é o órgão que metaboliza a emoção da raiva. Então, quando você não põe a sua raiva para fora, como se o fígado ficasse ali puto, ele ficasse ali guardado, a raiva toda guardada nele. O que acontece? Quando está muito tempo guardada, essa energia de raiva vai para algum lugar e o fígado manda a energia dele para cima, vai para a cabeça. Então, é muito comum pessoas que têm essa raiva guardada terem sintomas de cabeça. Então, você está tendo nariz, às vezes é olho, o olho ficar vermelho, o olho ficar ressecado, ou a cabeça mesmo. Então, a enxaqueca, ela tem a ver nesse caso, sabe? Então, eu fiquei dentro desse relacionamento, nasceu uma bolinha assim no meu olho, e aí eu lembro que a minha psicóloga falava, por que você não tá querendo ver essa relação? sim. E aí, tipo, meu olho ficou, e aí só desinchou meu olho quando a gente terminou. Eu fiquei assim, ó, não acredito, eu fiquei 8 meses com o negócio no olho, não saía de jeito nenhum. Então, foi a tua raiva que, tipo, saiu. Talvez a culpa que você sinta por estar ali naquela situação onde você não consegue pôr a sua raiva para fora. Entendi. Dentro que no teu mapa também tem outra informação que fala assim que o relacionamento ele pode ser a área onde você vai ter que lidar com o seu sentimento de culpa e de vergonha. De vergonha por você mesmo, por você ter essa raiva dentro de você e você não aceitar isso. Você acha que isso não é bom, que isso é errado. Então você tem a culpa nisso. Né? Então, um caminho aqui para o seu mapa, se a gente for fazer seu mapa, aprofundar no seu mapa, seria primeiro olhar para essa parte emocional mesmo. Você aprender a você colocar essa agressividade para fora em alguma área da sua vida. E também nas relações, assim, você colocar a tua vontade sem sentir que você está atropelando o outro. Sabe? Você aprender a falar, não, se posicionar, não é impor, atacar, é se posicionar. Falar, não, eu quero isso daqui. E encontrar um caminho que seja o caminho do meio. O Libra, o caminho dele é encontrar o caminho do meio. É querer agradar a vontade do outro, sim, mas também agradar a sua ao mesmo tempo. Encontrar uma solução onde os dois vão estar bem. E não só o outro tá bem e você, deixa pra lá. Entendeu? Entendi. Só responder aqui a Franciele, você ainda consegue fazer sim uma pergunta. Podemos fazer assim. Só espera terminar aqui com a Síria, tá? Bom, então, deu para você entender mais ou menos o que você precisa fazer de relacionamento? Enxergar a minha agressividade e me impor também, né? Que eu acho que é uma das coisas que quase nenhuma. Se impor, não. Porque se impor, você vai sentir que você está sendo agressiva. É se posicionar. Sem ir para cima do outro, mas também sem se anular, sabe? É encontrar o caminho do meio disso. Isso eu falei de forma bem generalizada, né? Teria como a gente olhar assim de forma mais... encontrar alguns exercícios que você poderia fazer, algumas pequenas mudanças de postura que você poderia fazer, né? No seu dia a dia, daria para a gente encontrar isso, sabe? Então, aí, na verdade, a minha dúvida era de que, assim, enquanto eu tô no relacionamento, então existe essa tendência de engordar por esse motivo. Você está se culpando. Tá, mas a partir do momento que eu me posiciono, aí eu, teoricamente, saio disso. Porque eu tenho a impressão de que é como se meu corpo fosse uma resposta emocional mesmo, assim, sabe? Você está se anulando, sabe? O seu emocional está completamente desequilibrado. Você não consegue colocar a sua vontade, você sente culpa quando você faz isso. A comida, ela está, sabe, anestesiando tudo isso. É o alívio da tensão interna. Então, a raiva acumulada que você tem é uma tensão interna muito grande. A comida, ela faz que, relaxa um pouco. Né? Pode ser toda essa confusão emocional, sabe? A comida está vindo para aliviar isso, anestesiar isso tudo. Então, quando você vai encontrando um equilíbrio emocional, você deixa de precisar descontar na comida. Você consegue controlar melhor a comida. Tá. Entendi. Entendeu? É por isso que eu falo que o mapa ele ajuda dessa forma. O mapa ajuda assim, nessa parte interna. É uma transformação interna, que aí depois ela tem a consequência.
Mas é claro que assim, eu estou olhando assim o seu mapa agora, né? Eu acabei de te conhecer. Então, se a gente for fazer a análise do teu mapa, você vier fazer o acompanhamento comigo, pode ser que ao longo do acompanhamento vai surgindo outras questões, sabe? Vai aparecendo que tem também outros fatores que tem a ver com você engordar. Às vezes eu vejo muito isso, que inicialmente aparece uma coisa, aí depois, conforme a gente vai aprofundando no mapa, vai aparecendo que tem outras coisas também. E aí é uma coisa de cada vez. Entendi. Né? Então aí, Perfeito. aguardo você para vir fazer seu mapa quando você puder e quiser. Combinado. Enquanto isso, assiste as minhas outras lives, tá? Assiste, tá tudo no meu perfil. Assiste a de Peixes, que é o seu Sol, a de Libra, que é a sua Lua, e pode ver a de Câncer também, que é o seu ascendente. Tá bom. Tá bom? Combinado. Muito obrigada. Menina. Então, deixa eu ver quem é o próximo aqui. Quem queria participar vai ter que clicar para solicitar a participação no íconezinho da câmera. A Franciele, né, que queria. Tem que clicar nessa câmera com um mais, assim, para eu conseguir adicionar você. Quem tiver pergunta também. Saiu. Ó, Franciele, você entendeu? Você precisa clicar na câmerazinha que tem um mais em cima para você solicitar a participação. Tá? Dá tempo de fazer mais o seu mapa, não sei se tiver mais alguém querendo que olhe o mapa, dá para eu fico para a gente olhar mais um. Aí. Aqui. Franciele, aceitei a Franciele agora. Franciele eu também não conheço, ela chegou agora aqui, eu acho, né? Olá! Agora deu. Pronto. Então, eu estava falando que eu não conheço você ainda, né? Você me seguiu agora também? Uhum. Indicação de uma amiga minha. Muito bem-vinda. Obrigada. Me faça então sua data de nascimento. 11/3/1992. Deixa eu só responder a pergunta que a Síria colocou aqui, se a gente consegue saber a carreira ideal através do mapa. A gente não consegue falar assim, esta carreira e ponto final, do tipo assim, você tem que ser advogada. Nada mais vai ser aceito. O que a gente faz no mapa pode fazer um mapa vocacional para ver as suas características e possíveis profissões que têm a ver com essa característica. Mas a gente não determina a profissão. A gente fala, ó, dessas características aqui, você tem que encontrar uma profissão que você use essas características. E aí a gente dá várias opções de profissão, mas se tiver uma outra profissão que você consiga usar as características também, dá para fazer isso. Vamos lá, então, a Franciele. 11 de março de 92, que horas? 23h30 da noite. Idade? 33. Entendi. Não, cidade. Ah, desculpa. É São Lourenço da Serra. É aqui perto também, né? Não sei se você viu falando para a Síria que eu moro em Cotia, né? Ai, pra mim eu acho que Cotia é tão longe daqui. É? De onde? É que Cotia é uma meia hora do Imbu e São Lourenço é quanto tempo do Imbu? Ah, 1h15, mais ou menos. Ah, tudo isso? Nossa, achei que fosse mais perto. Bom, então, Não, tudo isso. abri aqui o seu mapa. Você é de Peixes também, outra pisciana, com lua em Gêmeos e ascendente em Sagitário. É isso? Ascendência em Sagitário? Se eu coloquei 23h30, certo? Isso. Ascendente Sagitário, não é isso? Então, nunca pesquisei assim a fundo, sabe? Já fiz com essa minha amiga que me indicou. E ela é de Sagitário. Aí a gente até conversou, que é por isso que a gente se dá tão bem. Então, você é lua em Gêmeos, ascendente Sagitário, sol em Peixes. Então é isso. Então, me diga, qual que é a sua pergunta? Minha parte financeira. Pode quantas? Uma pergunta. Não, porque Melhor financeira hoje. É muito curtinho, né? Se quiser fazer 20 perguntas, a gente precisa fazer um mapa. Por causa de tempo. Entendeu? Então pode ser, tipo, da minha vida, então, de modo geral. Não vou perguntar, acho que em específico.
Não, precisa de um direcionamento. Porque aqui, como eu falei, não é um Parte, atendimento, assim, a gente vai fazer uma pode ser, questão específica. pode ser parte financeira, então. Não, o que está acontecendo? Tô gastando além do que eu deveria. Agora e sempre, né? É. Ontem, hoje, amanhã. Sempre foi assim, você quer se livrar do dinheiro, né? Eu quero ter dinheiro pra livrar das dívidas, né? Mas tá o oposto. Então aí, na sua mão, você faz o que com ele? Você arruma uma dívida, não é? Hoje em dia, com Então o você Pix, está se livrando. você nem vê a cor mais. Nem ver a cor mais do dinheiro. Eu estou falando disso porque realmente no seu mapa, assim, o mapa ele é dividido em 12 casas, né? Se você for procurar a imagem de um mapa, ele é um círculo dividido em 12 partes. Cada uma dessas partes representa uma área da vida. A área que representa o dinheiro é a casa 2. Se você abrir o seu mapa, você vai ver lá na casa 2, você tem 2 planetas ali dentro, que é o Urano e Netuno. Então, a característica desse planeta vai ter a ver com a forma que você lida com o dinheiro. Tá? Então, de todo mundo é assim, que o planeta que você tem dentro da casa 2 tem a ver com a forma que você ganha o dinheiro, que você gasta o dinheiro, que você lida com o dinheiro, né? Vai ter informações sobre isso. Então, ali, Urano e Netuno, você tem. O Urano, ele é um planeta que representa ruptura. Então, ruptura com dinheiro, é isso que você está fazendo, você está me contando isso. Que você ganha o dinheiro, aí chegou o dinheiro, você rompe com ele, fazendo o quê? Uma dívida. Você tá, Eu dou um oi breve. quando a pessoa tem Netuno na casa 2, eu sempre penso assim, o Netuno ele pode ter a ver, em alguns casos, né? Não sei se eu falaria em todos os casos, né? Com o sentimento de culpa. Então, provavelmente você se sente culpada por ter dinheiro e aí você precisa se livrar dele o mais rápido possível. Será? Né? Às vezes isso não é uma coisa muito consciente, né? Porque ninguém fala, nossa, culpado por ter dinheiro. Todo mundo vai falar que quer ter dinheiro. Não vai ter uma pessoa que vai falar que não quero me livrar dele. Mas na prática, você faz isso mesmo você não querendo fazer. Aparece um gasto para uma conta que você tem que pagar, quebra alguma coisa na sua casa e você tem que gastar com aquilo, um gasto de saúde, ou você vai lá e se desregula na tua compra e você compra um monte de coisa, e quando você vê, você não sabe o que você vai fazer para pagar, sabe? Você dá um jeito de fazer uma dívida, porque inconscientemente você sente, nossa, eu não posso ter dinheiro, porque se eu tiver, é como se fosse um peso para você. Aí você se sente culpada por ter o dinheiro, e você gasta ele com alguma coisa. Ou você dá para alguém, empresta, e não recebe de volta, ou você gasta com qualquer coisa. Faz sentido isso? Faz. Tá. E aí a gente olharia assim, por que você sentiria essa culpa por ter o dinheiro? E eu costumo olhar na história de vida, sabe? Eu sempre vou perguntar assim, se na sua história de vida, na sua história familiar, tinha muitas pessoas com escassez financeira, ou pessoas que perderam dinheiro, eu vou tentar investigar de onde que vem isso, né? Sim. O que aconteceu, assim, seus pais, eles passaram por escassez, como que foi Meu isso? pai tinha as condições melhores antigamente, quando eu era criança, né? Aí aos poucos ele foi perdendo tudo. Então ele também se livrou do dinheiro, Literalmente. Foi assim, tchau sem voltar. tá certo? Então você era criança quando aconteceu isso? Era criança. Eu Tá fui bom? vendo, sabe? Aos pouquinhos. E você lembra o que você pensava do seu pai sobre ele ter feito isso? Não muito. Eu lembro assim, que tipo, a gente, como tinha bastante parte boa da vida, assim. Aí aos pouquinhos ele foi, tipo, por conta da bebida, foi perdendo tudo. Então, depois que eles se separaram, eu fiquei mais do lado da minha mãe, assim, tipo, morando com ela. Foi onde eu fui vendo realmente que ele tava indo pro fundo do poço, sabe? Uhum. E tá Eu sendo vejo hoje. assim, no mapa assim, o sol representa o nosso pai. E, então o seu sol está em peixes. Então é como se a característica de peixes tivesse a ver com a sua percepção do pai. Não é todas as pessoas de peixes que vão ser assim, mas tem a ver com peixes a questão dos vícios. Então eu já vi muito assim, pessoas que têm sol em peixes terem um pai que era um pai que tinha vício. Bebida, jogo, algum tipo de vício. Então, assim, pode ter a ver, sabe, com isso. No seu mapa tem essa marcação. O seu sol em peixes no mapa, ele está muito relacionado à família,
né, ao pai, então existiu essa questão ali. Então pode ser isso, assim, normalmente quando eu vejo assim, o pai perde o dinheiro, e aí você também perde o seu dinheiro, provavelmente tem a ver com você ter julgado o seu pai por ele ter feito isso. O que é julgar o pai? É você achar que ele não podia ter feito isso, que ele foi um irresponsável, que ele foi errado, que ele não deveria ter jogado todo o dinheiro dele fora. Uhum. Você pensava isso quando você era pequena? Dele perder? É, que ele Só estava quando errado? eu tinha meus 13, 14 anos pra frente. Ainda hoje você pensa assim, Uhum. ele fez tudo errado, ele não deveria ter feito isso, ele deveria ter cuidado melhor do dinheiro, porque vocês dependiam disso, né? Então, tem muito a ver, sabe? Isso é um julgamento que você faz da atitude do pai. E quando você julga, o que acontece? Você repete. Aí você faz exatamente igual, não perde por vícios, mas perde por outras coisas, por dívidas. Mas é se livrar do dinheiro. Você faz igual para você passar por uma situação parecida com a que ele passou. Como se fosse esse movimento. Para você sentir como é que foi estar no lugar dele. Julgamento. Porque você tem controle sobre o dinheiro que está indo embora? Ou ele vai embora e você não consegue fazer nada? A maior parte ele vai embora, mas. Tá indo embora, né? Você não quer que ele vá embora, mas ele tá indo. Será que com o pai não é igual? Ele Era. isso, mas ele não conseguia controlar o vício dele, né? Uhum. Assim, pessoas que têm vícios, elas têm assim, muitas questões emocionais. E o seu pai não devia ter nenhum acompanhamento sobre isso, né? Psicológico, né? Não. Então ele não conseguia controlar esse vício dele. Às vezes a pessoa que tem muita força de vontade, ela consegue. Algumas pessoas não conseguem. Então, assim, você percebe que você está vivendo uma situação que não é igual, mas ela é equivalente. Se fosse a repetição da história do seu pai, né? Sim. E aí, então, e você vive isso, e além disso, no seu mapa, tá dizendo, então, que você tem lá, como eu falei, na casa 2, que representa o dinheiro, o Urano, que representa a ruptura e perda, o Netuno, que representa a culpa. Então, culpa, né? Eu queria entender de onde que vem a culpa. Aí você me contou essa história do seu pai. Pode ser que inconscientemente você se sinta culpa por ter dinheiro, porque o seu pai também não teve. Pode ser algo assim, pode ser que tenha alguma história além dessa, tá? Mas olhando assim, dessa forma, assim, em poucos minutos, pode ser. É questão de você olhar assim para dentro de você e você perceber se isso soa como verdade para você. Sim, tem muita semelhança. De forma diferente, mas no final dá quase a mesma coisa. Uhum. Então, assim, é olhar que você não é melhor que seu pai, você não faria melhor do que ele no controle do dinheiro, né? Porque tem uns dois que são parecidas. Uhum. Parar de achar que você faria melhor do que ele. E aí você conseguir falar, não, eu quero melhorar o meu dinheiro, beleza, vamos focar nisso. O que você precisa para melhorar esse dinheiro, sabe? Com o que você está gastando? Aí a gente teria que olhar especificamente com o que você está gastando. Será que você está gastando para preencher alguma necessidade sua emocional? A gente poderia olhar também para isso. Aí, sabe, teria que fazer também uma análise mais aprofundada desse seu emocional, para a gente entender se você tem alguma carência emocional. Aí no seu mapa é a lua, tá? Você chegou a assistir a live que eu fiz de Gêmeos, que é a sua lua? Não. Depois você assiste essa live que eu expliquei um pouco ali dos Gêmeos, da parte emocional, né? Que tem a ver com a lua. Para você tentar entender se existe, assim, alguma carência emocional sua com relação a esse signo de Gêmeos. O Gêmeos tem uma coisa que me veio aqui agora, né? Que o Gêmeos não gosta muito de ter que assumir responsabilidade. Ele gosta de ser, sabe, vida leve, sem pesos, livre, leve e solto. Aí quando você é obrigado a assumir responsabilidade, você pode ficar mais ansiosa. Não quero lidar com aquilo, apesar de que eu sei que tem que fazer, mas não quero. Talvez
guardar o dinheiro, administrar o dinheiro, seja uma responsabilidade que você não quer ter. Você sabe que deveria ter, mas não quer, será? Preciso analisar bem isso também. E todo mês eu falo, ah, eu não vou fazer dívida mês que vem. Não vou fazer dívida. Aí todos os Pode meses ser. são iguais. E James não quer ter esse problema de eu preciso mudar, eu preciso cuidar do dinheiro, eu preciso ver onde que eu tô gastando. Muito chato fazer isso, né? E James quer tudo leve, tudo tranquilo, não quer ter isso. Então pensa nisso depois. Se para você o dinheiro não é uma responsabilidade e você não quer ter que lidar com aquilo, você quer simplesmente ter a liberdade de gastar com o que você quiser. Pode ter essa dinâmica acontecendo ao mesmo tempo que a dinâmica do julgamento do seu pai, que eu falei. Então, são várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, se a gente for fazer o seu mapa, né, aprofundar nele, a gente pode ver que tem outras coisas surgirem. Então, aqui, nesses minutinhos aqui, apareceu isso. E aí, então, agora é você olhar para esses assuntos que eu falei, pensa nisso. E pensa, será que você não consegue... Primeiro, tirar o julgamento do comportamento do seu pai, falar, não, eu não sou melhor que ele, e tá tudo certo, ele não foi errado, ele fez o que ele pôde, mudar isso dentro de você. Depois é tentar olhar para essa administração do dinheiro como uma coisa que não é tão pesada assim, que não é uma coisa que vai te podar, sabe? Olhar dessa forma. Certo. É isso. Então, deu para responder a sua dúvida? Deu sim. Isso, então se você quiser aprofundar mais nisso, vir fazer o seu mapa, me manda uma mensagem depois e a gente combina. Tá, joia. Para olhar outras também. Muito obrigada, viu? Imagina. Bem-vinda aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tem mais alguém que quer participar? Estou aqui já falando, tem 1h30 já. Vocês entraram tudo atrasado. Então eu vou encerrar e dar tchau para vocês. Começamos às 8h, são 9h30 já. Bom, gente, é isso, assim. Então, foi uma amostra grátis que eu fiz da leitura do mapa, né, para vocês verem como é que funciona o meu trabalho, minha abordagem. Eu faço muito assim, eu não gosto muito de ficar fazendo aquela leitura de mapa assim, descrevendo, falando, seu ascendente é Sagitário, quais são as características? E a pessoa quieta assim, não gosto. Mas tem muita astróloga que faz isso. Eu mesma fazia isso antigamente, quando eu comecei. O que eu gosto é pegar o problema de vocês e falar, tá, qual que é a questão mais importante para você? Aí, sei lá, você fala emagrecimento, ou é o dinheiro, ou outra questão. E vai a gente tentar destrinchar aquele mapa para a gente entender o porquê que você tem aquele problema. Qual é a questão emocional que tem. Vocês verem que eu gosto muito de falar de questões assim, inconscientes, profundas, emocionais, e ver a raiz do problema verdadeira. Porque senão, que nem a Franciele, a gente poderia falar, você está perdendo dinheiro porque você não tem controle, você está gastando com um monte de coisa sem pensar. Poderia ter falado isso para ela. Mas eu prefiro entender o porquê que ela faz isso. E aí que eu vou fazer esse aprofundamento que a gente fez aqui. Fiz em poucos minutos, né? Porque é uma amostra grátis, mas quando vocês vêm fazer um mapa de vocês, a gente fica pelo menos 1h30 ali falando, né? E vocês podem sempre voltar, fazer o acompanhamento e tal. Então, foi realmente uma amostra grátis de como é que eu faço. Se vocês se interessaram e quiserem fazer o mapa de vocês, entre em contato comigo. Quem já faz o mapa e quer fazer o acompanhamento mensal também, só me mandar uma mensagem que a gente continua, para dar uma continuidade nesse trabalho e te ajudar vocês a fazer essa transformação, sem só explicar, nossa, é isso que você tem que trabalhar, mas te ajudar a você conseguir, a te explicar como, a te dar exercícios práticos para você fazer, você conseguir mudar e resolver as questões que você mais quer resolver, fazer uma transformação interna real, né? Eu gosto de usar a astrologia para isso. Então, obrigada pela participação de vocês. Recado, eu terminei a live dos signos agora, todas. Em junho, eu vou continuar falando de assuntos de emagrecimento, mas a gente vai falar com outros temas junto. Então, eu já pensei na primeira live de junho, que eu pensei em falar sobre propósito de vida, sobre a relação entre obesidade, a busca pelo propósito de vida e astrologia. Então, eu estou pensando em falar sobre isso. Então, primeira live de junho, se eu não me dar de ideia, vai ser sobre isso. Eu tô pensando em fazer as lives agora uma vez por semana, na terça-feira,
porque não tô com tantos temas de signos assim, né? Não tem mais os 12 signos, agora eu vou falar dos temas. Então eu pensei em fazer uma vez por semana na terça. Caso surjam mais temas, eu coloco live na quinta de novo. Então apareçam para a gente falar, sabe, sobre essa busca de propósito. O que é o propósito de vida no mapa, né? Porque às vezes a pessoa pensa que é só trabalho. Não. No mapa eu vejo de outra forma o propósito de vida e como é que isso tem a ver com ganho de peso. Daí tem muito a ver. Então apareçam na live, na primeira live de junho, terça-feira, eu acho que é dia 3, se não me engano. Tá? E aí eu posso fazer também mais uma live dessa de amostra grátis, provavelmente no fim de junho, para dar um mês dessa. Mas enquanto isso, vocês tiverem a curiosidade de vir fazer o mapa de vocês, só mandar mensagem para mim e a gente conversa. Obrigada pela presença e até terça-feira, dia 3. Boa noite.